1875, o Império adquire um terreno para construir uma universidade, mas o espólio do terreno é destinado à criação de uma instituição para desvalidos. Em 1920, essa instituição se transforma em um departamento de saúde pública. Em 1934, o interventor Pedro Ernesto lança a pedra fundamental da obra de reforma do Hospital Geral Assistencial em Vila Isabel. O Hospital Pedro Ernesto fazia parte de um programa instituído pela Prefeitura do Distrito Federal, que naquela época se localizava no Rio de Janeiro, e que foi conduzido pelo prefeito Pedro Ernesto Batista. E ele já tinha a noção de que a cobertura de assistência à saúde e à doença da população da cidade do Rio de Janeiro, à época, 1930, 35, deveria acompanhar o crescimento populacional e urbano da cidade. No entanto, em 1937, a intenção de ceder o hospital ao Exército em forma de permuta não se concretiza. Somente em 1938, o Hospital Pedro Ernesto começa a funcionar parcialmente e se torna parte da UDF, Universidade do Distrito Federal. No entanto, em 1940, há relatos de abandono e precariedade nas instalações do hospital. Após esse período de abandono, em 1944, o hospital passa por uma nova reforma e recebe novamente o nome Pedro Ernesto. Esse hospital nasceu sem nome. Era uma instituição grande e que sua definição de para que serviria ficou meio ao limbo. Fazia parte desse conjunto de hospitais e provavelmente deveria ser o centralizador de todas as ações. Inicialmente, ele recebeu o nome, quando foi doado, de Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas. Ele foi doado especificamente para a Faculdade de Ciências Médicas. Mas todo mundo sabia que aqui era o Pedro Ernesto, lá no primeiro governo Getúlio Vargas, de 30 a 35, quando o Pedro Ernesto, na saúde e na educação, junto com Anísio Teixeira, fizeram, vamos dizer assim, uma mudança de rumo com o sentido da inclusão social da população nesses direitos básicos de todos nós, que são pilares de uma sociedade organizada e saudável, que é a saúde e a educação da população. Nesse mesmo ano, ele passa a ser administrado pela União, para a Faculdade Nacional de Medicina, até que as instalações hospitalares da cidade universitária da Universidade do Brasil, atualmente o FRJ, fossem concluídas. Em setembro de 1945, o Hospital Pedro Ernesto retorna ao Distrito Federal. Em 1949, uma foto aérea mostra o hospital em fase de conclusão, evidenciando sua arquitetura no estilo Art Deco. A primeira inauguração do hospital é anunciada para março de 1950. Nessa época, a Prefeitura do Distrito Federal também anuncia a intenção de construir um banco de sangue ao lado do Hospital Pedro Ernesto. Em 1958, ocorre a segunda inauguração do hospital. No mesmo ano, é inaugurado o Laboratório de Radioisótopos, marcando avanços no campo da medicina nuclear, apontando para o seu futuro com o Centro Universitário de Combate ao Câncer, o CUC, que seria inaugurado no próximo milênio em 2002. No decorrer dos anos, houve uma comoção em relação à transferência do Hospital Pedro Ernesto para a FCMSA, Faculdade de Ciências Médicas da Sociedade Auxiliar. Mas a transferência é assinada pelo governador Carlos Lacerda e o hospital passa a ser das clínicas da Faculdade de Ciências Médicas em 1961. Posteriormente, o hospital é transferido para a UEG, Universidade do Estado da Guanabara, e passa por adaptações para atender às necessidades da universidade. Nesse auditório, onde nós estamos gravando essa entrevista, o ato de entrega do hospital aos cuidados da Faculdade de Ciências Médicas para que virasse o seu hospital de clínicas foi efetivamente completado. E foi só com a introdução do Hospital de Clínicas da UEG, o atual Hospital Universitário Pedro Ernesto, que as pessoas se aperceberam que era importante para as escolas terem os seus hospitais de ensino. A relevância e a experiência deste hospital no atendimento à população carente leva o professor Américo Piquet Carneiro
a inaugurar o curso de Medicina Social em 1967. Nesse mesmo ano, o governador Otacílio Negrão de Lima proporciona condições para o Pedro Ernesto funcionar como um autêntico hospital-escola, desapropriando terrenos e imóveis no entorno para viabilizar a expansão das instalações. Em 1970, o Hospital Pedro Ernesto já funcionava plenamente como Hospital das Clínicas da Universidade do Estado da Guanabara, sendo conhecido como referência na formação de médicos. No entanto, esse período também foi marcado por eventos trágicos, como o conflito com a polícia que resultou na morte de um estudante em abril de 1970. Quando, no período mais crítico da ditadura, logo em seguida foi proclamado o AI-5, uma passeata que saiu aqui do movimento estudantil e da resistência, aquele período talvez mais crítico, né, depois de Castelo Branco, Costa e Silva, que resultou no ato institucional número 5, em que a Polícia Militar cercou esse hospital. Não era a primeira vez, mas cercou da maneira mais violenta, com uma tentativa de invasão, e que, se não fosse o professor Américo Piquet Carneiro, que impediu a entrada da polícia, por ordem inclusive do governador, a polícia teria invadido esse hospital, e não invadiu, mas atirou bomba de gás lacrimogêneo. Ficamos absolutamente ilhados aqui dentro do hospital. Só foi liberada a nossa saída por volta de 9h30 da noite desse dia, com uma série de... Isso foi um marco, porque quem viveu tanto aqui como não estando dentro do hospital, sentiu o tamanho do absurdo dessa invasão. Em 1971, surgem notícias sobre a qualidade excepcional da maternidade do Hospital Pedro Ernesto, um prelúdio do que seria o núcleo perinatal inaugurado no início dos anos 2000. Algum tempo depois, em 1975, com a união dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a UEG passa a chamar-se Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a unidade de saúde ganha um nome atual, Hospital Universitário Pedro Ernesto, UPE. Ainda nesse ano é inaugurado o posto de emergência infantil e no ano seguinte, 1976, inaugura-se o Centro Oftalmológico e Ortopédico do UPE, expandindo assim a sua área de atuação. O Pedro Ernesto tem área especial para adolescentes desde 1974. A inauguração da enfermaria de adolescentes, professora Luísio Amâncio, aconteceu em 1975, sendo a primeira do gênero no Brasil a oferecer atendimento especializado ao adolescente, de forma integral e multidisciplinar. Então há registros no jornal de certos eventos que aconteceram nesse hospital, notadamente o primeiro transplante realizado aqui, com a vinda do professor Aguinaga da Inglaterra. Em resumo, o hospital então ganhou um corpo em si. O primeiro marco era a incorporação de todas as disciplinas do curso de medicina num lugar físico único. Todos vocês sabiam que anteriormente cada disciplina era no serviço dos catedráticos e era um verdadeiro turismo pela cidade. Então isso foi o grande diferencial que fez da Faculdade de Ciências Médicas, na década de 70, 80 e daí para frente, ser uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Nós ficamos aqui o dia todo. Eu vinha de bonde da rua Praça 7, Praça Barão de Drummond, até aqui de manhã e saía daqui 5, 6 horas da tarde, voltando para casa para jantar. Passava o dia inteiro aqui. Era diferente o cenário que tinha aqui, né? Não havia esses prédios todos que estão aqui em volta, né? Por exemplo, o almoxarifado, o CEPEM, que é esse centro de pesquisa. Na verdade, era um estacionamento cheio de árvores, né? Existia o CASAP, que é onde é o centro dos alunos, né? Essa quadra ainda não existia, e era um campo de futebol. E a gente jogava bola aqui quando terminava o curso, na parte da tarde e nos finais de semana. Os professores, na ocasião, eram professores extremamente renovados. O professor Magalhães Gomes, o professor Luiz Feijó, Jaime Landman, Sérgio Aguinaga, Pedro Sampaio, Davi Azulay, nomes que fizeram a história da medicina no século passado, né? Praticamente nenhum deles mais está vivo. E as reuniões aconteciam aqui nesse anfiteatro, reuniões clínicas, eram fantásticas. Esse anfiteatro ficava cheio
e a gente ficava sentado até pelo chão, né, para assistir essas reuniões maravilhosas que havia. Em 2002 é inaugurado o Centro Universitário de Combate ao Câncer, o CUC, que abriga serviços de radioterapia, cuidados paliativos e diagnósticos por imagem. Com a maternidade do hospital reconhecida desde a década de 1970, finalmente em 2006 foi inaugurado o Núcleo Perinatal do UP. O prédio do Núcleo Perinatal foi construído como anexo ao hospital para atendimento exclusivo de gravidez de alto risco no estado do Rio de Janeiro. Eu fui convidado para assumir a presidência da FAPERJ, onde assumi então em janeiro, 2 de janeiro de 2007. E fiquei por lá 8 anos. E nesse período coincidiu com que aqui o diretor do hospital era o professor Rodolfo, na maior parte do tempo, e nós temos sempre tivemos uma relação muito boa, somos do mesmo departamento, inclusive, e com isso facilitou aqui muitos projetos da FAPERJ, do hospital na FAPERJ, pudessem ser tocados nesse período. Isso foi facilitado com a disposição do governo do estado em conceder 2% da arrecadação tributária líquida à FAPERJ. Então a FAPERJ, a partir de meados de 2007, ela começou a ter mais orçamento e começou a pagar mais em dia as suas contratações, e isso então calhou de que nós pudéssemos desenvolver muitos projetos juntos. O hospital universitário, quando eu aqui comecei, né, sempre atenta a toda essa dinâmica que o hospital traz, a importância dele para o nosso estado, a grandeza dele, inclusive para o nosso país. Alguns editais que nós lançamos, como de apoio à pesquisa clínica em hospitais universitários, foram pensados, fundamentados, sem dúvida nenhuma, no UP. Então, muitos projetos também puderam ser aplicados no edital de apoio às universidades estaduais, e com isso nós pudemos fazer diversas obras de readaptação aqui do espaço físico do Hospital Pedro Ernesto, preparando para a prática da pesquisa clínica, ou pesquisa até experimental também. E aqui eu fui crescendo, fui vendo essa dinâmica fantástica que o hospital apresenta, essa engrenagem onde todos os setores são extremamente importantes para que ele funcione. É como se fosse realmente um organismo humano. Ao longo dos anos, o UP continua a avançar, alcançando marcos como a realização de mais de 200 cirurgias robóticas em 2020 e a inauguração do Centro de Pesquisa Clínica Multiusuário, CEPEM, no Complexo de Saúde da UERJ. Um dos marcos, talvez, foi a aquisição do equipamento para cirurgia robótica aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto, um equipamento bastante evoluído, mais evoluído à época, e que vem possibilitando uma verdadeira revolução nos procedimentos cirúrgicos da urologia, da cirurgia torácica, da ginecologia, da cirurgia geral e outras especialidades. Durante a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo, o UP desempenhou um papel crucial ao disponibilizar leitos e atendimento para pacientes acometidos pela doença. Por sua atuação durante esse período desafiador, o hospital recebeu o prêmio Inspira Rio em 2021. O UP também foi a única unidade pública fluminense a criar uma enfermaria pós-Covid para reabilitação. Em 2022, ocorreu o concurso UP Como Te Vejo, que apresenta imagens do hospital pelos olhos dos servidores e pacientes, ressaltando a importância dessa instituição na vida de muitas pessoas. O Hospital Universitário Pedro Ernesto continua a desempenhar um papel fundamental na formação de profissionais de saúde, na prestação de serviços médicos de qualidade e na produção de conhecimento científico, contribuindo assim para a melhoria da saúde no Rio de Janeiro e no Brasil. Você vê que, de alguma forma, eu guardo aqui os valores, né, da instituição. E ter um guardião disso, né, é muito, muito importante. Cada especialidade, cada área da medicina
tem lá as suas diretrizes. Mas tem uma que termina historicamente, hoje já se esqueceu isso, mas isso estava escrito no regulamento da Sociedade Brasileira de Obstetrícia, dizendo assim: de acordo com as normas da boa prática médica. Esse talvez seja o principal conceito que fique por aqui. Cada um de nós, e quem tiver a oportunidade de me escutar durante esse tempo, faça-o a partir dos nossos exemplos e nossos de todo o corpo docente, das equipes multiprofissionais que trabalham dentro desse hospital, uma boa prática médica. Eu carrego dentro de mim 50 anos de estrada e eu sei que isso foi um conhecimento muito difícil e duro de conseguir. Então é mais fácil, né, a gente transferir isso para uma jovem, evitar que eles deem muita cabeçada por aí, né? Essa experiência de poder ajudar os outros de uma forma mais generalista, né? Não só pegando na mão do paciente, não só atendendo o paciente, não só operando o paciente, mas de uma forma mais global, né? Lutando para que possa ter mais equipamentos, mais respiradores, mais medicamentos, conseguindo mais recursos, né? Então, numa alta escala, com uma equipe fantástica que nos assessorou, é uma experiência inesquecível que deixou a gente, que me deixa muito feliz, né? Com a sensação de um dever cumprido, né? E eu espero agora no final do ano poder passar essa função para um outro que possa suceder e desejar também que o outro possa ser muito feliz nessa próxima administração, né? Então, fico muito agradecido por ter deixado aqui a minha mensagem, minha experiência, e evidentemente, é claro, a gente não consegue fazer isso num espaço muito curto, né? Muita coisa ainda a ser dito, seria interessante, às vezes, pudesse fazer uma mesa redonda de todos aqueles que são mais velhos, né? Que tem uma participação muito rica, muito bonita na história do nosso hospital, e trazer ainda mensagens mais inspiradoras a todos aqueles que puderem nos assistir.